transformando dados em cuidado humano. Bem-vindo ao Decodificando a Saúde. Seja bem-vindo ao podcast realizado pela Inovimed e Hepatology sobre inovação em saúde e tecnologias já disponíveis para você, profissional de saúde, mas que muitas vezes não sabe usar. Eu sou Ana Clara, sou médica, especialista em transformação digital em saúde, uma grande entusiasta. Hoje comigo, como convidados, está a doutora Gisele, seja bem-vinda, que é médica, dermatologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, e o William Boelck, que é o fundador e CEO da Hepatology. Sejam bem-vindos e queria começar aqui com a doutora Gisele. Conta pra gente um pouco da sua trajetória e como foi o encontro seu com a tecnologia. Bom, quero agradecer o convite. Obrigada, Ana. Obrigada, Will. Estou muito feliz de estar aqui participando desse podcast. É o meu primeiro podcast, hein? Comecei a gente está aqui no Innovation Center da Oracle. Muito obrigada, Oracle, pelo espaço. Então já começou bem quente com o pé direito. Sim, esse espaço é maravilhoso. Adorei. Bom, vamos lá. Então, eu sou de São Paulo, Ana, e eu estudei no Veracruz, depois eu entrei na Unesp, né, em Botucatu, fiz minha graduação de medicina, depois eu fiz a minha formação de dermatologista na Santa Casa, fiz a prova do título de especialista e logo depois de ter a certificação como especialista, eu fui trabalhar no São Paulo, no AC Camargo Cancer Center, onde eu fiquei por mais ou menos 18 anos, 20 anos, na verdade. E foi lá que eu comecei a ter esse contato com a tecnologia, né, digamos, porque a gente tinha uma parte no hospital, que é a parte básica de laboratório, muito forte. Nessa época, não sei se vocês conhecem o Instituto Ludwig, que eu acho que nem... Eles tinham 10 no mundo, e um deles era no AC Camargo. Então, eles tinham um compromisso com a pesquisa básica de laboratório muito forte. E era interessante porque a pós-graduação, que eles têm uma pós-graduação de oncologia também muito interessante, uma pós-graduação onde o médico conversava com a pessoa, com o técnico, com o especialista do laboratório, né, o biólogo, o bioquímico, enfim, os médicos que trabalhavam no laboratório. Então, era um contato muito intenso, porque as questões que vinham do nosso dia a dia, a gente levava para o laboratório e através do uso da tecnologia, né, porque nessa época era o início da decodificação do DNA, RNA, essas eram assim muito novas, né? Era uma tecnologia assim super. E aí eu comecei a ter meu primeiro contato, porque eu fui fazer meu mestrado, e meu mestrado foi na área de dermatoscopia. Nessa época, também aqui no Brasil era uma tecnologia nova, né, que ninguém estava estudando a fundo ou fazendo pesquisa, e eu comecei a fazer. E depois eu fiz o meu doutorado, aí eu fui fazer com microarray, então eu fiz um laboratório e como orientadora da pós-graduação. Então eu comecei a minha própria linha de pesquisa no AC Camargo, né, na pós-graduação. E a minha linha de pesquisa era diagnóstico precoce de câncer. E aí eu usava todas as técnicas disponíveis no momento, as mais modernas. Então, era dermatoscopia digital, né? Eu consegui os microscópios confocais, que era através de projetos FAPESP, a tomografia de coerência óptica, e eu fui montando essa linha de pesquisa em imagem. E é assim que eu mantive esse contato, né? E eu continuei. Incrível, porque hoje a gente escuta muito falar sobre visão computacional e a gente sabe o poder que a imagem tem em transformar em imagem dados, mas quando você fez, realmente inovador para a época, né? E eu acho que 2 pontos já da sua fala que me chamaram muito a atenção é como a tecnologia ela consegue também juntar, unir uma equipe multidisciplinar. Então, você falava com várias pessoas que eram unidas por meio dessa tecnologia para potencializar a sua assistência
médica e, de fato, fazer diagnósticos, fazer prevenção, né? E conseguir atuar de uma maneira mais completa, né? Com certeza, porque assim, você faz um diagnóstico, né? Você usa uma tecnologia que ela na verdade, a tecnologia a gente tem que, quando ela testar qual é o potencial dela para o seu uso prático, porque não adianta você criar algo maravilhoso, mas que na prática não vai ser útil. Ela vai te atrapalhar em vez de te ajudar, sabe? Porque às vezes a tecnologia é muito trabalhosa e ela não vem de encontro às expectativas, né, de ando na primeira linha, né, que é o médico, né? Então eu acho que a perfeição para mim é o médico junto com a tecnologia. Perfeito, perfeito. E aí aqui, até aproveitando o gancho, queria que o Will se apresentasse para a gente. E como também, aqui a gente está vendo duas médicas falando, Gisele brilhantemente falou como a tecnologia entrou na assistência, mas como na sua trajetória a tecnologia entrou e para ajudar numa dor da assistência também. Fica à vontade aí para se apresentar. Obrigado. Primeiramente, agradecer vocês essa iniciativa nova que a Hepatology está tentando trazer para a gente poder discutir a parte de tecnologia juntamente com players completamente diferentes. Eu acho que vai ser muito promissor daqui para frente. E agradecer vocês, agradecer a Ana por ter aceitado ser a nossa host. Obrigada pelo... Então, a tecnologia a gente vê principalmente nessa entrada, né, porque a gente entende que há pontos de disrupção relacionado a cada ano tem novas tecnologias e a gente vê a saúde normalmente tendo uma velocidade um pouco diferente das demais. Mas isso é extremamente justo porque a gente está lidando com vidas no final do dia. Eu descobri a parte principalmente de inteligência artificial durante o doutorado, mas o meu doutorado em si não é inteligência artificial, isso é o doutorado do Lucas, que é meu sócio. Mas a gente discutindo, a gente viu uma oportunidade de maneira positiva. Principalmente porque eu sempre via, na verdade, a tecnologia e principalmente o que estava saindo como algo que pudesse realmente ter um impacto positivo. Eu até falei, na época eu trabalhava na parte de patologia da faculdade. Consigo ver esses padrões, né, dessas lâminas. É possível que a máquina consiga fazer também, né? Então eu falo, sempre tive uma mente mediana, então eu falei, uma máquina que consegue realmente trabalhar de uma maneira, né, com GPUs hoje tão avançadas, vai conseguir ver esses padrões. E foi até com a iniciativa da gente poder trabalhar com a parte de inteligência artificial. Inicialmente, né, até como o nome da empresa já diz, é a Hepatology, a gente veio com a intenção de trabalhar com patologia, só que a gente começou a entender mais a fundo que, né, o nome Pathology em si, ele quer dizer todas as doenças, e vamos por esse caminho, porque eu acho que é muito core da empresa a gente trabalhar com diversas patologias em si, diversos centros de doenças. E foi aí que a gente fez o primeiro modelo de algoritmo. Vamos então pegar muito parecido com o que aconteceu com a história do meu pai, a gente, né, fala isso em diversos podcasts, mas a gente acabou encontrando um câncer devido a uma lesão de pele dele. Não era um câncer de pele, era um adenocarcinoma. E sítio primário desconhecido, mas existia essa lesão na pele, foi biopsiada por uma dermatologista que vem o nosso, que a gente chama de call to action, que é a fala para todos os lugares, que é, você tem alguma pinta, alguma lesão que vale a pena ser fotografado, nem usa a palavra diagnóstico, vamos dar uma olhada no que está acontecendo. E essa call to action é exatamente o que a dermato perguntou pro meu pai, e é exatamente essa mesma indagação que a gente traz para as outras. Então, a partir disso a gente criou o primeiro modelo, a V1, e foi aí que principalmente a nossa vida e a vida da Gisele, né, começam a aparecer em conjunto, né? Então, ela foi uma das primeiras pessoas a acreditar no que estava fazendo. E a gente daí criou o primeiro modelo. Esse modelo, obviamente, não tinha uma acurácia tão expressiva, mas foi o primeiro que a gente já tinha começado a entender essas minúcias principalmente na dermatologia, e a oportunidade de ser feito aqui no Brasil algo que pudesse impactar não somente aqui no
Então acho que a partir daí que realmente a gente entendeu qual era o nosso core como empresa e o que a gente ia fazer daqui para frente. Não, eu acho que um ponto muito interessante que você acaba não citando é que você é dentista de formação. Sim. E eu acho que é muito importante a gente frisar aqui, grandes objetivos, é a gente mostrar o quanto de tecnologia já está disponível para uso e o quanto diferentes modalidades de profissionais de saúde tendem a contribuir com a visão sobre o mesmo problema e como a tecnologia, ela, de fato, ela pode potencializar isso em algo que resolva uma dor, que seja uma solução e que possa ser incorporada no nosso dia a dia, né? E desmistificar também, porque existe uma barreira muito grande de entrada, de aceitação do que é a tecnologia, como é, o tempo está mudando muito rápido, a tecnologia está mudando muito rápido. A gente é uma geração, né, que nasceu ali analógica, mas hoje em dia totalmente digital. Eu acho que a gente teve o privilégio de viver essa transformação no nosso dia a dia, mas também se adaptar a isso e entender o que está vindo é um pouco desafiador, e aqui eu quero explorar muito esses próximos passos e os desafios, como onde vocês estão dentro da área da dermatologia. E aí, Gisele, como que você viu ali a dermatoscopia chegando, como que você olha a mudança ou o modus que a gente poderia até já estar trabalhando hoje com a chegada de novas tecnologias, soluções que simplificam talvez processos antes de chegar no próprio dermatologista? Quando eu comecei a fazer dermatoscopia, que eu comecei a me interessar por novas tecnologias para diagnóstico, existia um conceito de que o médico, para incorporar uma nova tecnologia no seu dia a dia, demorava pelo menos 20 anos. Uau! Eu ouvia isso. E hoje, eu acho que isso mudou. Uhum. É mais rápido. Porque se você demorar 20 anos para aceitar uma tecnologia, você do mercado. Porque os pacientes, eles querem, não a tecnologia porque eles querem mostrar que eles foram num médico com tecnologia, mas eles querem porque eles acreditam, as pessoas acreditam que a tecnologia ela possa ajudar no diagnóstico, prognóstico, tratamento, enfim. E então, eu acho que o médico, no meu entender, ele tem uma responsabilidade com o paciente, obviamente. E essa responsabilidade também envolve tecnologia, porque a gente vive hoje, a gente não pode fingir que isso não está acontecendo. Sim. Então, é uma responsabilidade. Você, talvez seja muito difícil um médico que está num outro ecossistema, como numa região do Brasil onde tem acesso à tecnologia, mas o ideal de uma tecnologia é que ela seja democrática, que ela seja para todos, entendeu? Então eu acho que a evolução da tecnologia, ela vai chegar nisso. E isso que eu acho que é muito bonito, entendeu? E a gente tem um movimento também chegando só para o médico, ela está chegando na mão do paciente. Então, gosto muito dessa tua visão de que o médico, ele precisa incorporar. Porque ou ele incorpora pelo próprio racional dele, né, pela própria necessidade que ele pode sentir no consultório, ou o paciente vai chegar no seu consultório já utilizando uma tecnologia, já sendo consultado com o próprio ChatGPT, e você vai ter que lidar com isso no dia a dia, né? E aí, Will, eu até queria te fazer essa pergunta. Hoje, a Hepatology, ela tem uma solução que ela é voltada para o paciente ou para o médico? Como que isso funciona? E quais hoje são os seus... Assim, o médico hoje é o mais difícil para aderir a essa tecnologia, ou o paciente em relação a quem menos confia? Então, isso é muito interessante porque a gente preza principalmente para um trabalho em conjunto. Então, a gente pensou na usabilidade via paciente. Então, porque sempre quando a gente faz essa pergunta, né, que eu falei inicialmente, todo paciente tem uma dúvida, uma lesão que você fala, poxa, essa daqui tá esquisita, pô, vamos dar uma olhada. Então tem essa procura consciente já do paciente, mas muitas vezes tem esse medo de procurar o profissional.
E a gente tenta, ao máximo, auxiliar para que seja a forma mais simplificada desse paciente chegar até esse profissional. Em contrapartida, no momento que eu trago uma tecnologia, obviamente, muitos médicos têm medo e gera aquele burburo do a gente vai ser substituído, inteligência artificial. Não, gente. Até eu falo, é uma coisa muito mais simples. Assim, tem aqueles pontos de disrupção, que foi o computador, veio a internet, agora entra a inteligência artificial. Só que diferente do que aconteceu com os outros dois anteriores, a velocidade rápida. Então, a gente saiu de um completo não faço ideia do que é inteligência artificial para todo mundo utilizando o ChatGPT, por exemplo. E agora está vindo os agentes de IA. Então, a gente entrando nesse ano ainda com uma outra etapa da inteligência artificial, que é o momento que a gente automatiza. Inclusive, esse podcast é praticamente totalmente automatizado. Só tá aqui nós três e ele é totalmente editado e gravado sem mais ninguém. Então, a gente vem com essas novas ferramentas que é para facilitar a vida das pessoas, inclusive facilitar a vida do médico. Que é estar à frente dele, por exemplo, um paciente que tem maior risco, realmente maligna, do que um outro que eu poderia esperar para ter essa consulta. Então, pelo menos, a nossa tecnologia vem embarcada para poder agilizar o atendimento de quem realmente precisa. O foco é totalmente na triagem desse paciente, é totalmente na melhoria da chegada do paciente no momento que a gente entende que isso está acontecendo, para estar na frente do médico e a tomada de decisão ser totalmente médica. Então a gente, na verdade, tenta melhorar essa jornada de chegada ao médico. Então vai melhorar principalmente o perfil de pacientes dele, então para a gente diminuir os casos graves. Então a gente ter esse acesso a um diagnóstico precoce e também um diagnóstico muitas vezes mais assertivo de uma lesão que poderia passar até despercebida. Então vamos olhar realmente com um olhar mais cuidadoso, mas prioritariamente olhando essa visão de o paciente no centro da discussão, o médico com mais ferramentas para a gente poder diagnosticar isso de uma maneira melhor. Então a gente tem as duas features, né, as duas visões, tanto a visão médica para poder ter o resultado, quanto a visão do paciente para poder ter essa triagem rápida. A gente trabalha dos dois lados, mas prioritariamente a gente busca trabalhar com conexão. Então a gente não coloca, porque isso não está disponível numa Apple Store, num acesso facilitado, porque eu não conecto. Eu preciso conectar o paciente ao profissional. Então a gente normalmente se insere em lugares que a gente consegue ter essa conexão. Seja pelo plano de saúde, seja pela própria clínica, muitas vezes. Então a gente está tentando mais formas de poder ter essa conexão, mas ela é a parte mais importante de todas. Por isso que até essa discussão de substituição ou qualquer coisa do gênero acaba sendo algo que a gente olha e fala que não, gente, calma aí, tá? Pelo contrário, nossa intenção é ajudar todas as pontas a ter uma acessibilidade melhor, a ter o melhor daquele paciente. Não, eu acho que você acabou de dar uma grande lição aqui, que é o que você falou muito importante. Você mapeou a jornada do paciente, do profissional de saúde, de ponta a ponta, e entendeu aonde a sua tecnologia entraria e, mediante disso, quem seria o teu dessa tecnologia, embora ela possa ser utilizada por várias pessoas, né? E nesses pontos da jornada do paciente como um todo, Gisele, assim, isso é real, né? Uma dor assim do paciente que muitas vezes por um receio do diagnóstico, por desconhecimento mesmo, demora muito tempo. Que se fosse previamente diagnosticada, talvez fosse um outro prognóstico, um outro desfecho que esse paciente teria, né? Sim, e eu acho, Ana, que talvez essa demora, ou talvez toda essa preocupação que o Will expôs, para mim, é conhecimento. Entendeu? Então, por isso que eu acho que existe uma responsabilidade para as pessoas que estão mais em contato com a tecnologia, inclusive, e que eu acho que é o ponto central para mim, a importância de um podcast como esse, é de mostrar que não existe uma ponte, entendeu? É assim, a gente... E existe uma responsabilidade nossa de levar essas informações de maneira mais prática e fácil, tanto para o médico quanto para a população. Então, eu acho que
Na verdade, é isso para o médico. Eu acho que a gente tem que incentivar o conhecimento. Então, eu não sei como nós vamos fazer para levar esse conhecimento de inteligência artificial, por exemplo, para uma faculdade de medicina, ou mesmo para as escolas. Porque como a gente está aqui nesse podcast, que a gente não precisou de a filmagem, o som, a produção e tudo, porque está totalmente automatizado, as pessoas têm que entender que isso está acontecendo agora. E qual é o papel das pessoas no meio de toda essa modificação, essa mudança que está acontecendo no mundo. E quanto cada um é responsável por isso, né? Porque o médico de hoje, eu não estou nem falando do médico do futuro, o médico que se forma hoje, está preparado para o mercado de saúde que ele encontra hoje em termos de tecnologia e inovação? O quanto a gente ensina isso também para não amplificar que possam existir, né? Aqui a gente está falando, eu acho que uma das maiores dores do Brasil em termos de especialidade médica que é a dermatologia. E a gente tem visto recentemente um movimento do governo até de levar o especialista a lugares onde ele não chega. E a questão é, muitas vezes é no grande centro, porque você tem uma complexidade maior. Mas como que você vai ampliar da capilaridade para esse especialista e em que momento da jornada ele tem que entrar para a gente fazer um uso, eu falo assim, como a gente faz o uso racional do antibiótico, né? Dar o antibiótico correto para a infecção bacteriana e para o agente correto, quando de fato o especialista tem que entrar nessa equação, né? O quanto que você acredita que essas tecnologias que vêm surgindo, principalmente com inteligência artificial, podem auxiliar nesse processo de ser o elo de ligação entre... Não estou nem falando, às vezes, do paciente direto ao especialista, mas do médico generalista, o médico de família com o especialista médico. Eu acho que, na verdade, essas tecnologias elas estão surgindo e elas vão fazer esse papel. É um papel do médico, daqueles que investem na tecnologia, sim. Mas existe um outro contexto que eu acho que é o contexto do país que a gente vive também, da dificuldade que a gente tem de levar essas tecnologias para lugares distantes. Uhum. Né? A gente sabe que é um contexto econômico, social, e, né, muito difícil. Por isso que eu acho essa ideia da ePathology de ter essa inteligência artificial, que ela vai fazer esse papel, porque a gente sabe que o SUS não dá conta dos atendimentos e em certas regiões do Brasil não tem nem o especialista dermatologista. Não utilizar uma tecnologia que pode orientar as pessoas, que pode ajudar as pessoas, que pode desafogar filas, que pode priorizar os que têm prioridade, né? Como isso é importante para nós, porque isso também é economia em dinheiro. É custo evitado. Se você faz um diagnóstico precoce, se você faz menos visitas, e tudo isso é economia em dinheiro. Então isso é importante para o país. Eu acho que falta esse olhar, às vezes, de quanto a prevenção em saúde ela impacta financeiramente nos custos que a gente tem. Exatamente. E como uma solução razoavelmente simples como essa poderia resolver um problema grande de um país, sabe? Sim. Então, é uma coisa, assim, no meu entendimento, é uma coisa grande o que eles fizeram. Agora, é de um entendimento de como isso pode realmente funcionar. E isso é uma questão de educação, de divulgação, que é o papel, o que nós estamos fazendo aqui. Eu não sabia nada de inteligência artificial. Quando eu saí do AC Camargo, eu fiquei 5 anos só no consultório. E depois eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado em Barcelona, no Hospital Clínic de Barcelona, com a doutora Susana e o doutor Malvei, que é um casal que tem uma importância enorme nessa área de oncologia. E quando eu fui para lá fazer meu pós-doc, eu nem sabia qual era o meu projeto. Quando eu vi, eu estava diante de um projeto de inteligência artificial enorme, era um projeto Horizon, europeu, de 12 milhões de euros, com 20 partners, entre eles era a IBM, a Canfi,
Universidade de Girona, Uau. Universidade de Grata Queensland. surpresa, hein? Pois é, Universidade de Trieste. Então, eu entrei em contato com esse universo como uma médica dermatologista que tinha o papel de ensinar o programa, o computador, a fazer o diagnóstico. É Então, como assim, se fosse dar aula para o computador, né? exatamente. Então, assim, e uma complexidade de um projeto, porque a gente tem que pensar nas leis de privacidade, a gente tem que pensar nas nuvens que a gente usa, tudo isso custa dinheiro também. Então, o país por quê? Porque se a gente não tiver dinheiro para essas tecnologias novas, a gente não vai poder nem desenvolver, nem saber onde guardar, porque a gente cada vez mais você precisa de programas muito complexos e assim muito cheios de detalhe. Cidade, detalhe é Complexidade, dinheiro. exato. É dinheiro. Agora, a gente tem que crescer nisso, né? A gente tem que crescer nisso também, porque senão a gente não vai poder crescer na inteligência artificial e nos benefícios que essa tecnologia pode trazer. Perfeito. E aí agora, eu ia até deixar essa pergunta, mas como que você vê e se há diferença entre o apetite de desenvolver tecnologias entre fora do país e dentro do Brasil? Porque isso foi algo que a gente falou até no início, né? Que muitas vezes você vê a tecnologia de fora entrando no Brasil e ela aos nossos modelos, e a gente tem uma singularidade que eu sempre falo isso assim, Brasil é o melhor lugar para ficar doente no mundo, porque a gente tem o SUS, e o SUS é maravilhoso. Mas muitas vezes, você importar uma tecnologia, ela não se adequa, ela não é sustentável dentro do contexto SUS. Mas você vê diferenças de investimento, quanto de comunidade científica, quanto de desenvolvedores, empresas mesmo, de criarem dentro de casa. Então, assim, o Brasil dá para desenvolver, é tranquilo? Ou lá fora você sente que tem uma diferença mesmo de incentivo? Eu sinto a diferença. Na minha área, pelo menos, que é o que eu tenho mais, eu sinto a diferença. Por exemplo, esse projeto europeu, eles investem isso é uma das chamadas. Eles têm vários projetos europeus, onde as empresas privadas e o próprio governo de todos os países envolvidos, eles colocam dinheiro para de tecnologia. Não interessa nem aonde vai dar, se vai dar certo ou não. Eles estão investindo. Então, é uma iniciativa do governo e uma iniciativa das empresas privadas também. E eles se associam a universidades. Aqui no Brasil, a gente tem poucas linhas de fomento. A gente ainda não tem muitas linhas de fomento. E eu acho que o dinheiro que eles investem lá fora é maior. E existe também, assim, eu vejo que na dermatologia, na minha área de oncologia, eles têm, existe, como você falou, esse apetite, eles investem mesmo nisso, sabe? E eu não vejo a mesma coisa acontecendo no Brasil. A gente tem pouca tecnologia, assim, e não é por falta de pessoas, assim, de mentes brilhantes, né? de mentes brilhantes e de tentando fazer, é pela dificuldade mesmo, acho que da nossa situação econômica, social, educacional e tudo, sabe? Então, eu mesma, se eu não tivesse a oportunidade de ter feito, eu fiz 2 pós-doutorados, porque eu fiz o primeiro em Barcelona, que eu entrei nesse, e como eu tive que mudar de país por questões particulares, eu acabei mudando para a Itália e acabei me envolvendo no mesmo projeto, fazendo com o mesmo papel com a Universidade de Trieste, porque eu trabalhava online, mas trabalhava online, né? E com a doutora Iris Alaudek, que é uma sumidade também, e com a doutora Serena Bonin, que também é do laboratório, trabalha em laboratório lá na Universidade de Trieste. E acabou que esse projeto tinha como objetivo construção de um maquinário que fizesse uma imagem 3D do paciente e que, acoplado a essa imagem 3D, ela teria, na verdade, uma definição tão alta que você não precisaria fazer a dermatoscopia, porque quando você aumentasse a lesão,
veria as características como Uau. se fossem dermatoscópicas, de tão definida que seria essa imagem, e junto a gente teria os metadados mesmo que a gente fala do paciente. Então a gente teria dados clínicos, de cor de pele, fotodano, cor de olhos, cabelos, antecedentes familiares, pessoais de câncer de pele e outros tipos de câncer, a parte também de genética, então os testes genéticos todos relacionados a câncer de pele. E, isso. Então seria uma inteligência artificial com uma visão holística, tanto para diagnóstico, quanto para acompanhamento, quanto para tratamento, proposição de tratamento, quanto para prognóstico. Então seria o que a gente chama da medicina totalmente personalizada, porque cada paciente vai ter uma curva, vai ter uma chance então daria chance de desenvolver uma lesão, um melanoma, um câncer de pele. Enfim, tudo. Não, uma beleza. Meu olho assim. está brilhando aqui porque poucas vezes a gente vê realmente soluções altamente personalizadas por paciente e preditivas. E se quem está ouvindo a gente, vendo a gente, ainda não entendeu, a doutora Gisele é uma das pessoas que liderando essa transformação na dermatologia. Ela é super generosa, mas ela está muito à frente do que a gente está falando aqui de dermatologia, de teledermatologia. E muitas vezes isso pra gente que está aqui no Brasil não é palpável, porque a gente vê uma notícia em uma rede social, às vezes, né? De uma foto de uma câmera e, nossa, isso é possível. E a gente tem uma médica brasileira que faz parte disso, assim. Isso como médica, para mim, me honra muito, como brasileira mais ainda. O que me deixa um pouco triste é, poxa, por que a gente teve que te deixar sair do país, né? De certa forma, como é que a gente não consegue reter esses talentos aqui no Brasil, que eu acho que isso é um grande desafio. A gente perde mentes brilhantes, perde entre aspas, porque eu acho que o brasileiro tem algo que, por mais que você vá para fora, você sempre olha como a solução pode se encaixar na sua realidade. Mas a gente, infelizmente, às vezes deixa as mentes brilhantes saírem para desenvolverem lá fora, sendo que a gente podia estar potencializando muito aqui dentro mais rápido. E queria aqui, Will, se você puder trazer um exemplo para a gente, assim, o quanto você já impactou com essa sua tecnologia, ou um caso real, assim, tipo, não, olha, a pessoa tirou a foto e era isso. Você pode compartilhar com a gente alguma coisa? Tem alguns casos, né, que a gente conseguiu impactar de maneira positiva. Tem um que marcou bastante a gente, foi um caso numa negociação ainda com um grande centro de referência. A gente fez a mesma pergunta, como eu falei, que a gente faz em todos os lugares. E a responsável, né, pô, eu tenho. Você não avalia com a IA? Falei, com certeza. Ela mandou a foto e a partir da foto a gente encontrou, deu vermelho, né? A gente faz essa triagem de acordo com o protocolo de Manchester, que é o protocolo de cores, então o vermelho é alta chances de ser realmente algo oncológico. E deu vermelho, falei, pô, peraí, deixa eu mandei para outro dermato que também trabalha com a gente, e ambos falaram, olha, isso tá com cara de ser algo realmente oncológico, vamos acelerar esse atendimento para fazer a dermatoscopia, fazer a biópsia. Eu mandei essa mensagem, realmente foi muito rápido de ela conseguir fazer a biópsia, e ela já então fez, né, viu que ia ter que fazer a margem um pouco maior ainda, mas tá tudo bem. Então foi um caso esse, e N outros casos, né, a gente está mais ou menos há 4 meses rodando lá no Instituto Câncer de Pele de Goiânia, e nesses 4 meses foram mais de, hoje, o último resultado conseguiu acelerar o atendimento. Então 16 casos de pessoas que já fizeram a cirurgia, já estão bem. Então casos que já estavam iniciais, que muitas vezes ia demorar para chegar. Então, mas até como a doutora Gisele falou brilhantemente, é muito complicado, né, e é muito triste com muitas. Aqui mesmo no Brasil, a gente sentiu isso na pele nessa 1 ano e meio de trajetória. A Gisele, né, já trabalha com a gente desde quando ainda meu e-mail era o williamboelk@hotmail, não era nem a Hepatology, foi quando a Gisele... Prepara-se por spam, né, e a sua informação.
Poderia ir direto pro spam, mas mesmo assim a Gisele respondeu. A Gisele já tava na Espanha. E foi quando a gente fez a primeira reunião. E desde então a Gisele trabalha em conjunto com a gente, porque eu acho que viu alguma coisa especial, né, naqueles dois moleques que não tinha. Aqueles dois, né, aquelas duas pessoas novas que tinham que mudar um pouquinho a saúde no país. E ela foi, acho que, a primeira pessoa realmente a bater o pé e falar: olha, o que vocês estão fazendo realmente tem chance de poder impactar a vida das pessoas. Então, eu sempre falo, eu agradeço imensamente a Gisele a ter acreditado na gente. E a partir dela, realmente, pra gente, que realmente acho que deu energia pra gente poder chegar onde a gente tá hoje. Né? Como eu falo, eu não tenho nem palavras pra agradecer e falar o quanto a gente deve pra você, pra poder a gente conseguir, né? Pode ter certeza que essas 16 pessoas que hoje a gente já devem muito a você ter acreditado na gente logo no começo. Então, Sabe como começou a minha curiosidade com inteligência artificial? Ah. Teve uma época que quando eu saí do AC Camargo, eu fiquei só no consultório, né? Imaginando, né? Porque a inteligência artificial, eu já mexia com essa tecnologia que tinha uma inteligência artificial, mas era uma inteligência artificial assim, que eu, sinceramente, eu não acreditava muito, principalmente porque vinha de uma população que não era nossa, né? Então, assim, tem essas questões. Uhum. E eu também não acreditava que aquele número de lesões que eles era suficiente para ter uma curaça, assim. Então, né, isso é uma questão, assim, né, que a gente sabe. E aí, um dia eu estava conversando com um paciente, eu estava fazendo um mapeamento e estava conversando com vontade de fazer de criar um aparelho que fizesse as fotos, enfim, e que tivesse uma inteligência artificial realmente útil, né, de triagem. E aí esse paciente, ele era um engenheiro e ele trabalhava com... E eu lembro que ele usava fotografia por satélite, ele fazia foto de plantações de milho no Brasil para analisar por inteligência artificial, ele estava bolando uma inteligência para analisar quais eram as plantações que estavam com praga. Controle de praga, né? Então ele via a região. E aí ele começou uma conversa, ele me falando o que ele fazia, eu achei aquilo fantástico, né? E aí eu falei para ele da inteligência artificial para a pele, não sei o quê, e nesse dia ele me falou: mas eu acho que você teria que ter 1 milhão de imagens. Quando ele falou 1 milhão de imagens, aí um pouco. Vai demorar, né? Eu falei, como muito. É que 1 milhão de imagens, né? E aí, olha só, o William, né, veio, a gente teve essa primeira conversa que eu fiquei super animada, porque eu já tinha essa coisa na minha cabeça. Eu já queria trabalhar com isso. Eu estava na Espanha trabalhando com isso. E veio uma pessoa do Brasil falando que, eu estou fazendo isso. Eu falei, não, olha só, que legal, né? E conversamos e eu adorei ele, né? Ele parecia da minha família, né? Já foi aquela coisa meio de aparência, assim, meio, parece... Vocês são parecidos mesmo. A gente tem coisa, assim, ele parece meus sobrinhos, né? Eu até falei para ele. E aí, quando ele me falou que ele tinha rodado em 25 mil imagens, isso me chamou a atenção. 1 milhão ficou mais perto, né? Ficou bem mais perto. E hoje, a gente sabe que no final desse ano, esse áudio está rodando em 1 milhão de imagens. Então, assim, quem que tem 1 milhão de imagens para rodar uma inteligência artificial com essa curaça que ele, né, que ele está tendo, e né? Mais do que 1 milhão de imagens, é 1 milhão de imagens com a diversidade de imagens que vocês estão conseguindo, né? Isso que é o mais bonito, entendeu? Aqui não é só tipo 1 e 2, não, ele vai até todos os tipos, entendeu? Porque eu acho que a tecnologia tem que ser isso mesmo, ela tem que ser democratizada, ela é para todos. Se na nossa população a gente tem uma população super miscigenada, tem que ser compatível. E aí até fazendo uma tecla SAP, para quem pode ser que não esteja entendendo, quando a gente ouve falar, porque fulano fez 50 tons de base, é só para vocês entenderem a complexidade da pele brasileira, né? Tipo, os tons, subtons que a gente tem e o tamanho do desafio do que vocês estão fazendo, de fato, é incrível.
Se você puder, eu queria saber assim, quais tecnologias existem hoje já disponíveis no mercado que podem ser incorporadas para um dermatologista no seu consultório. E coisas assim, eu acho que aqui, sempre quando a gente fala de inovação, a gente tem que voltar para o básico, até prontuário eletrônico, porque isso não é uma realidade para todo mundo. Então, assim, dentro do seu consultório, um dermatologista que está ali, quero aprimorar a minha assistência à saúde. Quais tecnologias hoje ele poderia utilizar? Bom, eu vou falar na área que eu atuo, que é na dermatologia oncológica. No mínimo, um dermatoscópio, mas aí também já seria para todos, porque hoje a dermatoscopia também ela serve para doenças inflamatórias, às vezes para você, até infecciosas, né? Até para diagnóstico de unha, cabelo, doenças do cabelo. Então, a dermatoscopia, assim, é como se fosse o estetoscópio do cardiologista. Hoje eu acho não tem sentido uma pessoa atender um paciente sem um dermatoscópio, principalmente porque a maioria da população sempre tem uma pinta, né? Uma pinta, uma mancha, um negócio assim, né? Que eu acho que o dermatoscópio ajuda a fazer diagnóstico, né? Para quem está mais focado na dermatologia, oncologia, é uma forma de armazenamento da imagem. Não precisa ser um grande, né, uma tecnologia que seja como eu não tenho nenhum interesse, conflito de interesse com o Photofinder ou né, do Vectra, da Photofinder. Eu acho isso um pouco mais caro e talvez isso tenha que ser mais a pessoa mais focada. Mas assim, você pode ter uma máquina fotográfica, você acopla a um dermatoscópio e você pode fazer um follow-up de uma lesão ao longo do tempo, né? Isso. Então, assim, no mínimo um dermatoscópio e uma câmera fotográfica que você possa acoplar. E aí você pode ir longe, né? Porque daí se você quiser realmente investir, aí você pode comprar um desses sistemas com armazenamento de imagem, acompanhamento ao longo do tempo, que já tem uma inteligência artificial que faz contagem de número de lesões, né? Inclusive, esse projeto que agora já terminou, né? Esse projeto Horizon, que é a confecção de chamava Aitobus, o projeto, com a confecção desse e tudo, mas a própria inteligência artificial, o que a gente conseguiu... Oi. Parou. Voltamos. O que a gente conseguiu foi, no Vectra, que eles têm, da Canfield, eles têm um aparelho que é o Vectra 360, que faz a imagem paciente. E eles têm uma inteligência artificial que conta número de imagens, número de lesões, número de nevos. Eles dão tamanho, variação de tamanho. É complexo, é bem legal a inteligência artificial. E eles já acoplaram os nossos resultados ao Vectra e agora eles fazem uma análise da dermatoscopia colocando risco de câncer de pele e também o que eles chamam de explainable AI, explicando para o dermatologista o que a AI está vendo na dermatoscopia para poder dar um diagnóstico. Né? Então, é um copilot, então, isso tem um papel educacional exatamente, junto. é um copilot e isso já está incorporado. Eles não estão vendendo ainda, porque isso ainda está eu acho que está em aprimoramento. Mas lá na Universidade de Barcelona eles já estão utilizando, né? Mas o quanto então vamos falar. Não, isso é projeto, mas a gente sabe que existem alguns sistemas, né? Eu até falei aqui, que eles têm essa inteligência artificial. Mas aí eu volto a falar, né? Que inteligência artificial? Quantas lesões? Né? É até razoável. Mas assim, como é que a gente vai usar na nossa população? Que população foi utilizada? Né? A gente tem que pensar em todos esses vieses. E outra coisa que eu acho que a gente tem que também ter em mente é o seguinte: a inteligência artificial, mesmo nesses sistemas, ela vai fazer um diagnóstico daquela imagem. Só que ela não vai levar em consideração os antecedentes pessoais, oncológicos, familiares, o tipo de pele, cor de olho, fotodano, que é super importante, porque uma mesma lesão numa criança
ok. Mas se você põe num idoso, é um Completamente melanoma. diferente, Entendeu? Então, quer dizer, por enquanto, a inteligência artificial, ela pode auxiliar. E eu acho que ela vai ser uma auxiliadora, talvez para sempre. Eu espero, né? Mas eu ainda acho que, como a gente não tem todos esses metadados, que a nossa cabeça, na hora que a gente está atendendo um paciente, já vai raciocinando, né? Então, é uma parte só. Sim. Né? É um copilot. E, Will, como que você, na Hepatology, tentam mitigar, né, diminuir os riscos que podem ter de vieses, né, justamente pela base diferenciada, por ser só uma fotografia? Como que vocês mitigam isso para dar mais segurança para o médico, né, utilizar a solução? E assim como a doutora Gisele já até comentou, uma das coisas que eu acho mais fantásticas da inteligência artificial é que não tem fim. Então a gente é um P&D constante e cada vez mais a gente busca mais imagens para a gente conseguir ter a maior variabilidade possível, não só dos tons de lesão. Então uma das coisas que a gente mais busca, e foi, eu acho que o que levou a gente para esse novo patamar da inteligência artificial e está podendo hoje, né, ajudar a construir essa narrativa voltado para a dermatologia, foi a gente realmente ter essa variabilidade que ajuda a não criar esse... Porque uma das coisas mais importantes da inteligência artificial é da onde ela aprendeu. Né? A gente discute muito modelo, discute muito novos modelos surgindo, mas uma das coisas que mais custa e ao mesmo tempo traz a maior benefício é saber da onde veio. Da onde veio, eu digo, aonde ela de dados, variabilidade de dados. Porque eu posso ter uma IA fantástica, né, o código dela e etc. Porém, se eu der para ela aprender numa quantidade de dataset que tem baixa variabilidade, ela consequentemente, em mundo real, vai conseguir ter uma acurácia, porque ela precisa realmente aprender com essa variabilidade. Então, quanto mais... Principalmente uma das coisas da startup que eu acho que foi core, e a gente vai levar isso até o final, é a parte de P&D muito forte. Então, a gente hoje tem parceria com diversos centros de pesquisa, e a intenção é a gente conseguir cada vez mais, né? Então, ir buscar esses centros em vários lugares do Brasil, e a gente entra pela mesma coisa, a gente deixa a tecnologia disponível, a gente quer cada vez mais ser testadas de formas diferentes. Hoje a gente já tem uma acurácia muito positiva, que é 93%. Em cima ainda de um dataset com tamanha variabilidade, a gente já está fazendo um treinamento com quase 100 mil agora. A intenção até o final do ano é conseguir chegar a 1 milhão de imagens. E cada vez fica mais próximo. Então, até eu acho que um dos grandes motivos dessas grandes empresas, igual a Oracle, que a gente está aqui, Google e etc., para a gente conversar, não é necessariamente o modelo, mas sim esse tamanho de dataset, essa variabilidade de dataset. Aqui no Brasil tem a gente brinca, é uma amostra grátis do mundo, né? Tamanho, variabilidade que a gente tem, porque tem tanta miscigenação aqui dentro que a gente acaba tendo todos os subtipos de tons praticamente. Fazendo principalmente a força de P&D, né, de realmente cada vez mais, né, tá ligado para ter, que nem a doutora Gisele falou, a parte de metadados, não só a imagem, mas também ter um histórico, também ter pequenas variações que a gente consegue, então, por exemplo, variação de idade. Isso consegue cada vez mais a chance de erro da IA. Refina, né, a assertividade dela. Exatamente. Né? Então, a gente está tentando, né, que a gente chama até de IAs multimodais, né? Então, não vejo só a imagem, eu coloco mais variações, né, para ela colocar isso em questão. E o mais interessante é, hoje a IA tem um poder de conseguir encontrar características, né, conseguir encontrar dentro do algoritmo dela correlações que a gente não consegue. Né, a gente tem várias, até a gente brinca, aí é o Deep Learning raiz mesmo, que é aquele aprendizado profundo que você fala, gente, mas qual é a correlação disso? A gente tem a UNA que faz muito isso com exames de sangue convencionais, eu consigo saber a probabilidade daquele paciente estar com um câncer de mama, por exemplo. Pra gente que, né, é clínico, olha pra isso e fala, gente, calma aí, é um exame de sangue, não tem biomarcador, como é que... não, mas olha, em resultado eles conseguem colocar
fazer a mamografia? Pô, isso são exames convencionais, de rotina, mas o N é tão grande que ele consegue entender essas pequenas minúcias que a gente não consegue. E aí que eu acho que existe a beleza da inteligência artificial. É realmente com tantos dados, né, terabytes de dados, conseguir entender essas pequenas minúcias e realmente ter um impacto positivo. Então, a gente desde o começo teve uma preocupação muito grande em criar algo que realmente causasse impacto. Então, a V1, por exemplo, nosso era péssima, né? Péssima assim, foi o primeiro, tinha 70 e poucos % de acurácia só, foi com 10 mil imagens, né? A gente estava longe de conseguir chegar. Aí, quando a gente foi apresentar ainda para a Gisele, já estava com 25 mil imagens e a gente já tinha conseguido chegar a mais de 90. Então, foi uma troca que a gente entendeu o modelo, refez autoral, então a gente foi mudando certas coisinhas, né? Não trabalhou com modelo pré-treinados convencionais. E Hoje aí, vocês têm quanto? hoje 93. 93. 93, a gente cada vez mais, né? Agora, o ganho de 1%, ele é muito mais sofrido, né? A gente não consegue ganhar tantos porcentos a mais Falando da porcentagem de acerto, de né? acerto, De assertividade. de assertividade. Mas tem uma coisa chamada sensibilidade, Uhum. que aí é um dos pontos mais importantes, porque, por exemplo, o que mais a gente se preocupa é com falso negativo. É eu virar e falar, pô, não, tá tudo bem e tal, pode ir pra casa, tá tudo certo. Porque é um caso de erro. Falar, e der um falso positivo, falar, olha, mas a grande maioria dos estudos que a gente fez, que são de relações de falso positivo, que realmente, a gente quer entender muito mais os erros do que os acertos. Então, quando a gente começava a entender profundamente, eram questões que se eu mostrasse pro dermatologista A ou pro dermatologista B, ele tinha ou seja, era algo que traria discussão. Então é aquela coisa, a discussão vai ser para IA? Não, traz a discussão para os dermatos. Tá tudo bem. Então realmente, e eu acho que isso, né, principalmente como core da empresa não vai mudar, que é a gente buscar triar esse paciente, a gente buscar, como a gente está batendo, né, várias vezes, da acessibilidade. Isso é uma coisa assim que eu observo muito. Às vezes, quando a gente fala de inovação e soluções em saúde, a gente fala muito assim, uma solução boa é uma solução que vai dar um diagnóstico. Mas, gente, há um poder tão grande em falar que o normal é normal, falando que aquilo é normal, que é o caso, de fato, assim, uma pessoa que tem uma lesão e não é câncer, realmente isso está certo, muitas vezes tem mais poder do que você falar que, eu acho que isso pode ser alguma alteração. No caso de dúvida, você manda para o especialista. Esse paciente precisa estar no médico de fato. Então, acho que o grande poder da triagem, quando a gente fala, é o quanto a gente consegue acertar da normalidade mesmo. Porque você consegue que esse paciente que não precisa estar no médico ou num hospital terciário, por exemplo, não vá parar neste local. Então, você consegue navegar ele melhor, né? E aí, eu queria que a gente queria fazer umas últimas perguntas para vocês, mas eu queria fazer a mesma pergunta para os dois, porque eu acho que vocês podem trazer olhares diferentes. Quais as competências futuras para esses médicos novos, para os dermatologistas principalmente aqui? Então, assim, os novos dermatologistas, o que eles precisam de competências para se adequar mais rápido ou para se incluírem mais rápido nesse processo todo de transformação digital que a gente tem vivenciado? Pode começar, gente. Puxa vida, nem sei, assim. Eu acho que essas gerações, elas já estão tendo mais contato, mais tecnologia. Então, eu acho que a forma deles pensarem já é diferente da nossa. Para mim, eu acho que é mais difícil. Mas eu acho que eles já nascem, né? A gente vê que... Eu vejo pela minha filha, que tem 18 anos. Né, que ela me ensina coisas, porque eu não consigo fazer... aqui no celular. Mãe, daqui. Então, a gente vê que existe realmente... É mais fácil para essas pessoas que estão nascendo incorporar essas tecnologias, porque faz parte do dia a dia. Então, eu acho que, em parte, isso é bom, porque não vai trazer uma estranheza. Né? Porque se você for colocar... Por exemplo, se você for... todos os dermatologistas da sociedade, vamos supor, com diferenças de idade, aqueles que já estão formados, como eu, há muito tempo, é muito mais difícil da gente incorporar esse raciocínio, inclusive, esse entendimento. Não que não possa ser possível, lógico que é, mas esse entendimento. Né?
eu não sei te falar assim em termos de ensino, como vai ser, eu não faço nem ideia, porque eu acho que o ensino está todo mundo perdido, inclusive, porque eu fui num congresso mundial que teve uma palestra, uma sessão de ensino, e as pessoas hoje, como professores de universidades internacionais, eles realmente questionam a forma de ensino e como poderia existir uma forma mais eficiente e que as pessoas prendessem mais né, os alunos, enfim. Isso eu acho que ainda é uma revolução. Ter uma revolução com essa tecnologia toda, vai ter que ter uma revolução na educação para que seja apreendido esse conhecimento. Então, na verdade, eu nem sei quais são as competências, assim. Eu acho que é uma mentalidade diferente. Perfeito. E você, Will, desenvolve soluções para as especialidades médicas? Quais as competências você acha que precisa ser desenvolvida? Eu gosto muito de olhar para trás para tentar ver um pouco do que pode acontecer para frente. Quando a gente aprendia, eu acho que aí até uma pergunta que você... Quando vocês tinham aula de histologia na faculdade, como que era? Vocês estavam olhando o microscópio? Vocês olhavam a tela de computador? Microscópio. Então. Microscópio e livro do lado. E livro do lado. Livro de histologia. Isso é um ponto muito interessante. Na USP, depois eu fui para a Unicamp. Na USP, cada um tinha o seu microscópio, aquele monte de lâminas. Você tinha que pegar uma lâmina, muitas vezes, que esteja boa para a gente poder analisar. E aí era meia hora só para você aprender a focar. É muito difícil. Você tinha que aprender a focar, e aí tinha aquela questão. Vai tentar achar onde é o epitélio, aí o professor tinha que passar em todo mundo para ver. Aí na hora que eu mudei para a Unicamp, a minha turma foi a primeira turma a pegar uma lâmina que já estava escaneada. Foi no computador, não foi na lâmina, não foi no microscópio. E aí todo mundo exatamente a mesma lâmina. As alterações que o professor fazia no computador que estava projetado era o que estava exatamente na sua frente. Então, o jeito de ensinar veio exatamente... Eu vi a diferença de algo que estava mais analógico para algo que estava mais digital. Eu acredito principalmente que as etapas vão ser muito parecidas. Que é, no momento que eu tinha algo um pouco mais... Não, vamos ter que agora trazer um paciente, vamos ter que passar para cada um, né, para cada aluno o que está acontecendo com aquela lesão, e pode ser que o paciente A não seja o mesmo do B, ou se a gente vai pegar o paciente A, vai ter 20 pessoas nesse paciente A para entender o que está acontecendo. Só que o que acontece que a gente consegue fazer hoje na saúde e na educação? É eu trazer o que a gente chama de digital twins, que é um gêmeo digital, que é exatamente como se fosse a pessoa que todo mundo vai olhar da mesma maneira, mas não precisa ter 20 pessoas em cima desse mesmo paciente, né? No sentido prático da coisa. Vai estar de maneira digital. A gente está tentando trazer essa mesma vertente que é, eu vou apresentar para o aluno 1, 2 e 3 a mesma lesão no computador, muitas vezes na casa dele. Então eu vou falar, olha gente, tá vendo essa característica dessa lesão? Tá vendo isso daqui? E algo que é mais rápido, acessível e escala. E você uniformiza o conhecimento. Você garante que todos os alunos estão tendo a mesma oportunidade. Exatamente. As mesmas doenças, as mesmas, né? E dentro da mesma instituição. Exato. Que hoje é um desafio. A gente não tem esse controle, a gente não tem essa assertividade, essa segurança. Até o Will estava falando sobre isso. Eu estava nesse mesmo congresso, presidente do Dr. Giovanni Pelacani, que é um dermatologista que também é super high-tech com essas tecnologias, e esse aluno, um residente, ele estava montando um hospital virtual de dermatologia para aprendizado, sabe? E aí ele pôs um pouquinho de como era, então o paciente entrava numa sala de espera, tudo virtual, não existia. Então ele estava criando um ambiente de ensino virtual. Eu achei aquilo assim, eu falei, pô, isso é muito legal, mas sei lá, e como é que a gente relacionamento médico-paciente, como é que vai ser isso no dia a dia? Porque existe o outro lado, né, da ética, do paciente com o médico, que isso é muito importante, né, que já é uma questão também que eu acho que já daria um outro podcast, né, mas
A gente vê muito essa parte, até trazendo, né, uma correlação, que antigamente eu tinha que ter um radiologista no hospital para eu ter um laudo feito o mais rápido possível, né? Sim. A gente está tentando hoje trazer isso para dermatologia, que eu tenho N lugares que não tenho especialista. Só que, como eu falei, o Brasil é extremamente grande, muito plural, e eu preciso ter que esse paciente seja analisado pelo especialista. Então hoje, por exemplo, a gente tem formas que a gente já está desenvolvendo, vai começar a partir desse semestre, de trazer essa imagem, por exemplo, está no interior do Piauí, onde eu não tenho muitas vezes esse acesso, que possa ser tirada essas fotos e dessa foto ser passada por um profissional. E a partir do momento que, olha, eu entendo que essa lesão tem todas as características de malignidade, isso laudado para um profissional, ele possa a gente conseguir fazer a cirurgia e poder ter um melhor andamento. Então, E outra coisa, essas fotos não precisam necessariamente serem feitas por um dermatologista. Não, um Exatamente. profissional, Aham. uma pessoa que esteja lá no posto de saúde, no primeiro atendimento, um enfermeiro ou até um técnico, uhum, né? É como tirar as fotos, um mínimo de definição aham. e treinamento é possível, né? Então a gente vê principalmente que um dos pontos que a gente mais quer desenvolver, e eu acho muito importante, é a acessibilidade. Porque a democratização de acesso, a gente não fala somente em conseguir chegar, né? Como a gente já, né, bem explicou, a parte de que a IA realmente funcione para aquele tipo de pessoa. Isso, se a gente olhar de uma maneira social, é eu trazer essa pessoa também para poder funcionar. Porque imagina eu criar uma tecnologia em certos tipos de pele. Isso não é democratização de acesso. Pelo contrário, eu vou continuar excluindo quem já está excluindo. Precisa dar Exatamente. visibilidade aos invisíveis do sistema, né? Exatamente. De Então, ampliar, são de fato. pontos que, assim, a educação com a tecnologia, a gente vai poder para ser mais acessível, mas também quem vai se beneficiar dessa acessibilidade é também o paciente no final. Então, a tecnologia e a inteligência artificial, se não estão caminhando para esses dois pontos que eu comentei, ela não tem um resultado, né? Senão a gente vai continuar fazendo mais do mesmo que o mundo sempre fez. Sim. E o papo todo tá muito poderoso. A solução, assim, eu acho que tudo, a perspectiva de futuro que a gente tem, e eu acho que mais que a perspectiva de futuro, a nossa realidade hoje já é muito poderosa com tecnologia. Passar o dia inteiro aqui Aham. discutindo, mas a gente está caminhando para o final e a gente tem um quadro chamado Prompt Final, que são perguntas diretas. Vou dar uma pergunta, vocês vão me dizer uma resposta, de uma frasezinha bem curta, tá? Vou tentar. Se não tiver, se não tiver, Eu também. se não souber, não tiver uma resposta de bate-pronto, certo, tá? Vou começar com você, Will. Um mito sobre a IA na medicina. Vai substituir o médico. Pode ser o mesmo, tá, Gisele? Se É, você eu acho que esse é o grande mito, né? Gisele, uma tecnologia que você acredita que ainda vai revolucionar. Eu acho que vai ser essa inteligência artificial com uma visão holística do paciente. Will? A hepatology. Um pouco tendencioso. Um hype. O hype eu não sei se quando o podcast for lançado, o Morango do Amor ainda vai ser o hype. Qual é o Morango do Amor hoje na área da saúde? Na área da saúde, da minha área. Na sua área da dermatologia? Eu acho que atualmente é uma tecnologia que chama LC-OCT, que é a confocal com tomografia de coerência óptica, e o desenvolvimento de inteligência artificial para diagnosticar carcinomas, basocelular, espinocelular e não carcinomas. Isso tá na moda agora. E você, Will, qual é o morango de amor da área? Pode ser o seu da área da inovação, de startups de uma maneira geral. Aí. Agentes de A. Eu neles. Um medo ou um risco que ainda não esteja sendo discutido, que ainda não virou pauta? O Brasil ainda continuar às margens da inovação no mundo. Uau. Um minuto de silêncio.
É porque no final pra gente conseguir estar onde, né, a gente tá conseguindo chegar, a gente teve que sair, né? A gente teve que ser reconhecido por Harvard, sendo que no Brasil a gente já estava tentando fazer. Então teve que muito mais ter uma visibilidade de fora do que pra aí a gente ter realmente, do que a gente tentar crescer aqui mesmo. Sim, é a síndrome do cachorro caramelo, né? É, E, Gisele, um medo ou um risco que você ainda acha que não está sendo discutido, ou uma dor na dermatologia que ainda não está sendo olhada do ponto de vista de inovação? Eu acho que o meu maior medo é de aceitar a inteligência artificial sem crítica. Então, por exemplo, se a inteligência artificial fala que aquilo não é câncer, ele aceitar e aquilo é um câncer e ele tem bagagem, experiência para falar, não, eu não concordo. Entendeu? Então, eu acho que isso a gente precisa introduzir. E para finalizar, um conselho para quem está começando na dermatologia. Eu acho que tem que buscar. Eu acho que atualmente nas universidades, eu não sei se os alunos têm tanto contato com as tecnologias, mas eu acho que buscar esse conhecimento, ou através de publicações, ou através de congressos, enfim, procurar saber dessas inovações e o quanto realmente elas estão distantes ou não, né? boa. Você, Will, um conselho para quem está começando na dermatologia? Na dermato. Tá. Uma frase já muito conhecida dos memes brasileiros, ET Bilu, busque conhecimento. Mas é muito real. A realidade do que a gente vai ditar como normalidade vai mudar em 3, 4 anos. Sim. O que é no nosso dia a dia vai ser uma realidade completamente diferente. Então, aberto a novas tecnologias, mas de maneira crítica. Então, eu vou parafrasear a nossa matriarca, que é exatamente isso, vai mudar, mas essa mudança tem que ser crítica e tem que ser bem feita. A gente hoje está podendo falar muito sobre. A gente tenta ser o mais crítico possível, né? A gente tenta trazer as melhores pessoas para poder discutir sobre os assuntos, e eu acho que vai ser uma das coisas que vai ser mais legal do nosso podcast para frente, a gente poder discutir com pessoas, referências, exatamente coisas que eram para ser do dia a dia, mas assim, de maneira descompromissada, mais tranquila. Mas tá aberto, acho que, a entender essa nova visão que vai vir. Sim. Mas criticar sempre, sem sombra de dúvida. Infelizmente, a gente já está caminhando para o fim. Queria muito agradecer a participação de vocês dois, mas queria te deixar um espaço, Gisele, para uma... Onde que a gente pode te acompanhar e descobrir tudo isso que você está fazendo lá fora? É uma pergunta boa, porque assim, eu sou um pouco antiga, então assim, meu Instagram, acho que eu tenho 2 amigos, assim, nem sei se fala amigos, né, seguidores, não sei. Andei pensando nisso, né? De repente as pessoas querem saber alguma coisa sobre mim. Eu ainda tenho currículo Lattes, acho que as pessoas nem sabem o que é isso atualmente, né? A gente vai ter que jogar no chat GPT. É muito acadêmico. Então, é bem assim, acadêmico. Eu acho que eu preciso maior visibilidade, né? Mas eu sou assim, eu não sei como fazer, mas talvez eu precise de uma ajuda. Mas assim, eu tenho alguns artigos publicados, eu publiquei alguns artigos desse projeto de IA, né? Eu já tenho 4 publicações e tem algumas que são algumas revisões bonitas, assim, que trazem conhecimento para a gente, trazem questões sobre Legal. a inteligência artificial e mapeamentos corporais totais. E falam do que é interessante, do que não é, né? Dos furos. A gente pode deixar o link depois na descrição do podcast. São artigos difíceis, né? Mas assim, esse artigo em específico, uma revisão, tá bem bonito. Eu acho que está numa linguagem que dá para entender um pouco. Perfeito. Né? Alguma mensagem final? Que eu sou muito agradecida por poder participar de toda essa trajetória do Will, porque eu acredito no trabalho que ele fez, que ele está fazendo. E ele tem uma cabeça especial, porque ele não sente como isso terminado. Ele está começando só. Então, assim, eu vejo que ele realmente consegue conexões, ele consegue abrir o caminho dele, sabe?
E foram acontecendo de uma maneira assim muito legal, né? Que foram se abrindo realmente. Eu acredito, eu confio. Que lindo, muito lindo. Eu quero ver você falar depois disso. Seus agradecimentos finais e onde as pessoas podem te achar. Ultimamente tá fácil te achar que você tá hypado. Tá saindo um monte de ele tá em notícia. todas. Tá em todas. Ele é o morango do amor do momento. Mais uma vez, eu não tenho o que falar. Eu agradeço imensamente toda a ajuda e amizade que faz. Não só para mim, mas para todo mundo da família Hipatology, né? Para quem for, o pessoal do marketing trabalha bastante, então tem rede social, todo Instagram, LinkedIn. Também tem o currículo Lattes, desatualizado, mas ele tá lá. Tem essas formas de a gente poder se comunicar, a gente é super acessível, né? Tem pessoas que acham que é só mandar mensagem, realmente, a gente dá um jeito de responder. E de mensagem final, eu queria agradecer primeiro vocês a toparem essa nova aventura na Pathology para trazer a parte de educação e principalmente de discussão sobre isso, né? Esse é o nosso primeiro episódio, então vão vir, se Deus quiser, mais. Então é nosso spin-off praticamente para ver como que vai ser. Então já peço desculpa a todo mundo que, né, por alguma coisa que a gente vai fazer. Uma das coisas que a gente mais está tentando fazer como empresa, e eu falo até por mim mesmo, que é uma das coisas que eu tento trazer para o marketing, que é o construir em público. Então, que não é fácil construir algo de tecnologia, não é fácil começar uma empresa, não é fácil fazer isso ainda de maneira nova, né? Então, que eu ainda tenho pouca idade, então tem muita coisa que a gente vai aprendendo no processo, mas a gente está fazendo, acho que, um trabalho que vai impactar muito a vida das pessoas, que eu acho que esse é o maior intuito no final, né? Então eu falo, a cada vez que a gente conseguir ajudar uma pessoa é um tijolinho. No final é sobre isso, né? É sobre a gente poder ajudar, é sobre a gente poder realmente impactar de maneira positiva. Mas queria agradecer todo mundo, queria agradecer a Oracle por disponibilizar esse espaço, né, que a gente vai usar bastante também, pelo lugar de fala que, né, também nos deram para. E agradecer a Ana, obrigado por aceitar ser a nossa host, que eu acho que aí traz também um olhar um pouco mais neutro, porque eu já falo bastante sobre, então trazer alguém que é de fora, que entenda muito sobre o assunto, acho que vai principalmente trazer isso de maneira muito legal e de maneira mais descontraída. Podcast que o pessoal fica todo mundo, né, muito certinho. Então a ideia principal é ser algo realmente assim mais descontraído, poder trazer essas pessoas que a gente gosta para poder conversar. E obrigado mesmo pela presença de todo mundo. Obrigada, gente. A gente está finalizando, então, o primeiro podcast. Queria agradecer a i9 pela oportunidade, pelo convite, e agradecer imensamente a Oracle que disponibilizou o espaço aqui pra gente e que apoia tanto a Hipatology, principalmente aí nesse crescimento e desenvolvimento da empresa. A gente precisa muito de mentes brilhantes como vocês, de olhos brilhantes como vocês têm, para fazer a transformação da saúde. Eu acho que a transformação da saúde ela só acontece quando o propósito encontra o meio de ser catalisado de fato. E acabei de ver isso em vocês dois. Eu acho que mais do que sobre dermatologia e sobre inovação e o trabalho de pessoas aqui que querem fazer acontecer e vão fazer acontecer para melhorar o acesso e a qualidade da assistência que a gente tem de uma maneira geral. Muita gratidão, gratiluz por vocês aqui. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.